Em 2025, a tua forma de pensar, falar e agir pode alterar substancialmente. Para isto, eu vou recomendar 20 livros para leitura. Aquelas pessoas que me acompanham de um tempo a esta parte aperceberam-se perfeitamente que a minha forma de pensar, falar e agir mudou substancialmente. É uma das drives que eu usei. Eu sou Dom Galanciala, o teu coach financeiro que deixa aqui dicas poderosas que vão lhe ajudar a crescer financeiramente. Solta a vinheta. Warren Buffett diz que lê 500 páginas por dia. Mark Zuckerberg lê mais de 24 livros por ano. Bill Gates lê mais de 48 livros por ano. Por que vocês acham que estas pessoas têm resultados extraordinários e conseguem manter esses resultados ao longo dos anos? Meus amigos, é fruto da leitura. Tu precisas ler para ter novas ideias, novos pensamentos e assim alcançar novos resultados. Então, o primeiro livro que eu trago para ti, peço desculpas, é o Manuscrito de Napoleão Hill. Esse manuscrito é um livro grande. Deixem-me aqui fazer um pequeno recuo. A leitura que eu lhe estou a recomendar não é apenas ler livros físicos. Tu podes ler livros digitais em PDF, tu podes ouvir livros com audiolivros no YouTube, ou mesmo fazer o uso do Google Earth se tu tiveres livros em formato PDF. Agora voltemos ao Manuscrito de Napoleão Hill como o primeiro livro. Neste livro, Napoleão Hill fala sobre o poder da criação mental, fala da iniciativa, fala da coragem, fala da persistência, fala do mastermind. Ele fala de uma série de conceitos que, se tu puderes desenvolver em 2025, tu vais te tornar uma pessoa extremamente criativa, vais saber te juntar com pessoas extremamente poderosas, vais saber planificar aquilo que tu pretendes ser, fazer ou ter. Eu recomendo fortemente que leias uma vez o livro físico, que ouças várias vezes o audiobook e que implementes esses conceitos, porque eles certamente vão lhe ajudar bastante. O segundo livro que eu lhe recomendo é o livro de Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Neste livro, Gustavo Cerbasi diz que mais de 50% de casamentos terminam por motivos financeiros. Esses motivos financeiros não são devido à má fé do marido ou da esposa, mas sim pela diferença de perfis financeiros, existindo perfis gastador, desligados, descontrolados, financistas e mais dois perfis muito interessantes que ele apresenta que o casal deve conhecer para aceitar as diferenças que existem e encontrar o devido nivelamento. É um livro muito importante que eu recomendo para casais, para nivelarem os perfis financeiros, aprenderem a aceitar as diferenças que existem entre esses perfis e assim evitarem conflito e, consequentemente, o divórcio, que acaba por pesar muito. O terceiro livro é O Milagre da Manhã, de A.L. Moore. Neste livro, o autor dá o destaque da necessidade de se levantar sempre cedo. Aquelas pessoas que começam o dia muito mais cedo têm a vantagem de ter mais tempo de trabalho e, consequentemente, poderem ser mais produtivos e mais eficientes. Mas ele contradiz de alguma forma aquela ideia que os médicos passam de que, olha, tu precisas de dormir necessariamente 8 horas todos os dias para estar completamente regenerado. Ele diz o seguinte: os adultos dormem em média 4 a 5 horas, mas eles devem dormir profundamente, devem dormir como uma pedra. Por exemplo, Donald Trump dorme apenas 4 horas por dia, mas ele dorme profundamente como uma pedra e acorda regenerado. Portanto, a necessidade de acordar sempre cedo faz com que tu tenhas um dia muito mais longo. Eu, por exemplo, durmo 6 a 6 horas e meia por dia, acordo às 4:30 da manhã, de vez em quando trabalho até 22 horas ou até mais. Imaginem, estamos a falar de mais de 10 horas ou 12 horas de trabalho, incluindo, obviamente, 30 a 45 minutos de repouso que posso ter ao longo do dia. Isso incrementa consideravelmente os meus resultados. O quarto livro é O Milionário que Vive na Casa ao Lado, de Thomas e de William. Uau!
Este é um livro extremamente interessante que eu recomendo para você em 2025, porque ele traz aqui o conceito da frugalidade, ou seja, da simplicidade. As pessoas verdadeiramente ricas não demonstram sua riqueza pelos bens que eles têm, casa, carro, roupa de marca. Eles são pessoas simples, usam roupas de qualidade, que vai durar durante muito tempo, mas que não são necessariamente roupas de marca. Usam carros de qualidade, que vai conservar durante um determinado tempo, mas que não é necessariamente um carro de luxo. Usam casas simples, com qualidade, mas que vai conservar durante algum tempo. Por exemplo, Warren Buffett, há mais de 50 anos que ele vive na mesma casa. Então, esse conceito de frugalidade faz com que tu estejas ao lado, eventualmente no condomínio em que vives, a partilhar o espaço com uma pessoa extremamente rica, mas pela sua simplicidade, pela sua frugalidade, tu não consegues ver ela ostentar com bens materiais que chamam logo a atenção. E ele diz, olha, as pessoas de mentalidade pobre destacam-se quando têm um pouco de dinheiro, quer mostrar que também pode comprar roupa cara, o carro caro, viver numa casa acima do padrão que ele consegue pagar. O quinto livro que eu recomendo-te em 2025 é Jeito Harvard de Viver Feliz, de Shawn Ashore. Neste livro, o autor destaca um conceito muito interessante que eu gostei e que tenho estado a praticar, que é o journaling. O journaling é o conceito de tu tomar nota, apontar as tuas metas, apontar os teus objetivos, desenhar o teu plano de ação e colocar em papel e de tempo em tempo ir lá balancear, tentar perceber o que correu bem, o que correu mal, as emoções ou os sentimentos que estão ligados a este sucesso ou a este insucesso. Ele diz mais, foi feito um estudo, um grupo de profissionais foi despedido de uma determinada empresa. Aqueles que tinham apontado as suas metas, aqueles que apontaram as emoções ou os sentimentos que tiveram depois do despedimento, rapidamente conseguiram encontrar um outro emprego. Por quê? Eles conseguiram destacar na avaliação que fizeram aquelas coisas que eles mesmo não fizeram bem, corrigiram isto, fizeram uma autoanálise e voltaram a se redirecionar para um objetivo novo. O sexto livro que eu trago para você é A Estratégia do Oceano Azul, de Sean e de René. Este é um livro mais para business, mais para empresa, onde o autor diz, olha, o mundo, o mercado é um oceano azul. Ele traz o conceito do oceano onde tem espaço suficiente para todos os peixes. Eu não preciso, Ndongala, lutar com outros coaches. Eu não preciso ser vendedor de Coca-Cola para lutar com quem vende uma outra bebida. O mercado tem espaço suficiente para receber todo o produto e valor que incremente realmente valor para o consumidor, ou seja, que consegue fazer uma inovação de valor. A inovação de valor é uma característica cujo produto ou serviço já existente no mercado consegue incrementar um valor perceptível para aquele que é o seu consumidor final, deixando espaço para empresas inovadoras poderem crescer, explorar, sem ter que lutar com a concorrência, com a eventual concorrência, com técnicas de dumping ou de desconto. É um livro muito interessante que eu recomendo para quem é empresário ou empreendedor. O sétimo livro é o livro Lucro Primeiro, de Mike Michelumani. Neste livro, o autor diz, olha, é importante que a empresa tenha um foco no lucro. O que é que tem sido a prática? As pessoas fazem as despesas com os custos fixos e variáveis e só no fim vão fazer a avaliação do lucro, se a empresa ficou com alguma coisa. O autor recomenda que tu tenhas várias contas separadas, nas quais vás alocar os diferentes valores em percentagens bem definidas, incluindo o lucro antes de começares a fazer a despesa. Quando tens o recebimento total, tu alocas a percentagem do lucro no início de mais ou menos 1%, a percentagem dos impostos, a percentagem dos custos fixos e variáveis e uma outra qualquer que a empresa decidir. É uma estratégia muito interessante que vai fazer com que, no fim do exercício, em 3 meses, 6 meses ou 1 ano, a percentagem de lucro que é alocado para a empresa
deve caber, obviamente, para os acionistas. Dali, eles devem tomar a decisão se vão dividir os lucros ou se vão reinvestir. Isso vai fazer com que, se os custos operacionais ou a verba alocada para os custos operacionais não for suficiente, a empresa perceber que tem a necessidade de melhorar a eficiência para não ter que estar a tirar sempre dinheiro do bolso dos acionistas. O 8º livro é Dobre Seus Lucros, de Bob Fifer. Também é para empresários ou para grandes empresas. O autor Bob Fifer diz, olha, existem 2 estratégias muito simples para dobrar os teus lucros. Primeiro, a redução de custos, que é muito mais simples. Quando nós olhamos para as grandes organizações, percebemos que temos estruturas grandes. Sala do CEO, sala do diretor, telefones, secretárias, cadeiras, salas vastas. Ou seja, não há uma racionalização dos espaços e dos custos. Pode-se começar por cortar custos, otimizando os espaços, reduzindo aquelas mesas que não são necessárias, as cadeiras que não são necessárias, os telefones, partilha de sala entre gestor, até mesmo o gestor de topo poder usar as salas dos seus downline quando precisa trabalhar. Ou mesmo negociar com os fornecedores, até mesmo com os clientes, para ter a redução de custo. O aumento de receitas baseia-se, obviamente, quando tu consegues reduzir custos, significa dizer que vai começar a sobrar dinheiro. Certamente as tuas receitas podem aumentar, mas pode melhorar ainda mais. O aumento de receitas fica mais ligado à eficiência que a empresa pode trazer com inovação de valor ou investimentos, em tecnologia, em formação com as pessoas, para fazer com que a empresa de facto comece a ter um lucro extraordinário. O 9º livro que eu vou trazer para vocês é Decifre e Influencie Pessoas, de Paulo Vieira e de Babeson. É um livro muito interessante que eu recomendo à direção de recursos humanos de todas as empresas. Este livro vai fazer com que tu percebas, independentemente de não seres um analista de perfil comportamental, saberás que existem perfis dominantes, influentes, estáveis e conforme que as direções de recursos humanos devem saber para fazer a avaliação, não só no processo de recrutamento, mas para as nomeações e os gestores que já estão também nas devidas funções. O que é que vai acontecer? Ao saber o perfil correto do gestor ou do técnico, tu vais poder alocar este indivíduo na direção ou na função certa para melhorar a sua eficiência e também saberás como essa pessoa se relaciona com outras por conta da sua dominância, da sua influência, da sua estabilidade ou da sua conformidade. Isso ajuda a elevar bastante a produtividade dos técnicos ou dos colaboradores em geral, aumentando assim os resultados da empresa. O 10º livro, estamos aí bem rápido, é Os Segredos da Prosperidade Judaica, de Don Leon Attar. Esse é um livro muito simples, mas eu vou trazer aqui um conceito. Neste livro, para além de tudo que Don Leon Attar mencionou, ele trouxe o conceito do triângulo da prosperidade judaica. O que é que tem neste triângulo? Tem o equilíbrio físico, o equilíbrio espiritual e o equilíbrio emocional. Para o equilíbrio físico, Don Leon Attar diz o seguinte: olha, o ser humano só consegue evoluir corretamente se o seu corpo físico tiver em condições para trabalhar, para produzir e para servir para o seu propósito. Portanto, ele deve ter uma qualidade de vida, ou seja, praticar exercícios físicos, ter uma alimentação saudável, ingerir líquidos suficientes e descansar o suficiente de acordo com as necessidades físicas do seu próprio corpo. O equilíbrio espiritual leva o indivíduo na busca do reconhecimento ou da comunhão com o ser superior de acordo com a sua própria fé. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com crença, mas a fé que a pessoa tem num ser superior ou inferior, não importa quem for, mas deve haver um equilíbrio espiritual que vai trazer uma orientação para ajudar a incrementar os valores. Consequentemente, encontrando o equilíbrio espiritual, o indivíduo consegue ter o equilíbrio emocional. Como assim, Don Gala? Quando a prosperidade começa de facto a surgir, o que acontece com o indivíduo? Ele pode perder a cabeça, comprar coisas que não precisa, tornar-se arrogante, alterar a sua personalidade. A espiritualidade ajuda a atenuar isto.
Também, no decorrer ou ao longo da sua jornada empreendedora, essas pessoas terão certamente perdas. Problemas econômicos, problemas de roubo, problemas de ineficiência, problemas de incompetência. Então, para ter força para continuar e não abandonar, ou não picar uma crise porque foi roubado, esse equilíbrio emocional é muito importante. O 11º livro é Negócio do Século XXI, de Robert Kiyosaki. Neste livro, resumindo, Robert Kiyosaki diz o seguinte: olha, o negócio do século XXI é marketing de multinível, ou marketing de rede. É um negócio que tu consegues fazer em paralelo com o teu emprego formal. Mulheres, jovens, adultos ou mesmo adolescentes, independentemente daquilo que seja a tua atividade, se tu entras no marketing de multinível, tu vais poder gerar uma renda extra para além do teu salário. Ademais, o marketing de multinível vai desenvolver as tuas habilidades de venda, vai desenvolver as tuas habilidades de comunicação, vai desenvolver a tua gestão de tempo e mais outras habilidades que são necessárias para que no mundo real, no mundo dos negócios, no mundo dos investimentos, tu tenhas sucesso, tenhas capacidade de negociar, tenhas capacidade de gerir as diferenças. O 12º livro é um livro também muito parecido com o Negócio do Século XXI, mas é o livro GoPro, de Eric Wood. Eric Wood é simplesmente o maestro do marketing de multinível. Neste livro, ele ensina todas as técnicas que o indivíduo deve usar caso queira se afirmar no negócio de marketing multinível, fazendo vendas quentes, vendas frias, técnicas de persuasão, constituir uma comunidade de marketing multinível. Eu vivenciei pessoalmente essa experiência e pude constituir uma comunidade com mais de 500 downline, usando essencialmente as técnicas que Eric Wood recomendou. O 13º livro é Marketing Digital de A a Z, de Vasco Marques. Não, Gala, por que é que vais recomendar um livro de marketing digital de A a Z? Hoje, para tuas vendas serem escaláveis, tu tens que estar no digital. Tens que aprender a vender com as redes sociais. Este livro, ele apresenta o desempenho das redes sociais nos diferentes países e no mundo. Ele coloca um ranking da rede social mais seguida no mundo todo e depois dá algumas indicações sobre determinados países, sobre determinadas regiões, sobre determinados continentes. Antes de entrar no digital, tu tens de saber ao certo qual é a rede social que funciona melhor na tua região. Ademais, tu deves saber que a forma de postar e o tipo de conteúdo difere para o TikTok, para o Instagram, para o Facebook, para o LinkedIn e para as outras demais redes. Então, para poderes ter os resultados esperados e evitar um tipo de frustração, é importante estudar este livro, Marketing Digital de A a Z. O 14º livro é o livro O Lobo de Wall Street, de Jordan Belfort. É um livro muito simples. É um livro muito interessante porque ele tem um filme onde Leonardo DiCaprio faz o personagem, é o autor. O que é que o livro do Lobo de Wall Street vai lhe ensinar em 2025? Vais aprender a vender. Vais aprender a criar uma necessidade no cliente. Vais aprender a reter os teus clientes, a trazer para ti os prospectos clientes e até mesmo os não clientes que não gostaram do teu produto, a trazê-los de volta. Todas as técnicas de venda e de persuasão, os mais avançados possível, até mesmo os insanos, você vai encontrar nesse livro. Vais aprender as técnicas, é uma história real e recomendo fortemente, caso tenhas produtos ou serviços para vender, que são muito concorridos, que têm produtos de substituição, que têm produtos concorrentes no mercado. O 15º livro é o livro Equipes Ricas e Vencedoras, de Bob Singer. Meus amigos, Blair Singer. Este é um livro muito interessante. Ninguém consegue escalar um negócio sem ter uma equipe. Tu podes começar um negócio que está a bombar, porque estás sozinho, estás sentado na tua sala, pega uma câmera, começa a falar, vais vender. Mas tu não poderás vender para uma cidade toda, não poderás vender para um país todo, não poderás vender para o mundo todo se tu não tiveres uma equipa. E a tua equipa deve ser formada de pessoas que
têm mais competências do que tu, competências específicas, que têm habilidades específicas do que tu, que de facto consigam incrementar. E essa equipa deve estar envolvida com um código de honra. Ele trouxe aqui um código de honra. O código de honra é simplesmente medidas simples que a equipe vai definir para a sua conduta ou sua ética, para criar aqui uma consolidação da equipe e não largar o teu parceiro, o teu colega no meio de uma tarefa. O 16º livro é A Psicologia Financeira de Morgan Housel. Meus amigos, muito simples. Ele diz, olha, o dinheiro não tem nada a ver com o dinheiro em si, o dinheiro tem a ver com a mentalidade. E ele diz uma máxima muito forte, fortuna é aquilo que você não vê. As pessoas verdadeiramente ricas, tu nunca saberás exatamente o que faz a sua fortuna, o que faz a sua verdadeira riqueza. Porque os ativos geradores de renda passiva não ficam visíveis. Eles não são o número de carros que tu tens, o tamanho da casa em que tu vives, a escola onde teus filhos estudam ou as marcas de roupa que tu usas. A verdadeira fortuna é invisível. Quem entra no mundo dos investimentos não anda com os investimentos por cima da cabeça e não exibe esses investimentos. Geralmente, as pessoas nunca sabem a verdadeira fortuna de um verdadeiro investidor, uma vez que a fortuna é totalmente invisível. O 17º livro é o livro Imóveis, Como Investir e Ganhar Muito Dinheiro, de Ken McElroy. Também um livro da coleção do Pai Rico, mas Ken McElroy traz aqui o passo a passo, todo o beabá, para que todo aquele indivíduo que pretende se tornar investidor em imóveis aplique a partir da aquisição do primeiro imóvel até montar um patrimônio de 10, 20, 30 imóveis. A forma como deve escolher o imóvel, a forma como deve cuidar o imóvel, a forma como deve levantar capital, a forma como deve montar a equipa para fazer a gestão de imóvel, uma vez que quando o tamanho do patrimônio aumenta, o número de imóveis aumenta, o único indivíduo já não consegue controlar tudo, vai precisar de comprar serviços, vai precisar de formar uma equipe, e isto é extremamente importante. O 18º livro é Independência Financeira, de Robert Kiyosaki. Meus amigos, no livro Independência Financeira, de Robert Kiyosaki, ele traz com muita clareza o conceito de quadrantes de fluxo de caixa. Ele diz, olha, os empregados, são aqueles que dependem de um salário, de uma empresa pública ou privada. Os autônomos são aqueles que têm um pequeno negócio porque fartou-se do patrão e decidiu montar seu próprio negócio. Ou ainda, uma pessoa que é empregada, mas monta um pequeno negócio em paralelo. Só que, tanto os empregados como os autônomos são aqueles indivíduos que precisam colocar o umbigo no balcão para trabalhar. Quando elas deixam de trabalhar, elas deixam de ganhar dinheiro. É importante aprender a fazer dinheiro, ou seja, ganhar dinheiro enquanto dormes. Seres dono do negócio próprio, fazendo aplicações em metais preciosos, títulos, commodities, ou mesmo até em franquias. Ou seres investidores em ativos geradores de renda que têm um valor patrimonial e geram-te uma renda em fluxo de caixa. Quando tu aprendes verdadeiramente a fazer dinheiro ou a ganhar dinheiro enquanto dormes, tu começas a alcançar a liberdade financeira. Quando o fluxo de dinheiro gerado pelos teus ativos consegue pagar as tuas contas, deixar algum dinheiro e te permitir investir para continuares a crescer. O 19º livro é Salomão, o homem mais rico que já existiu, de Stephen Scott. É um livro interessante porque neste livro o Stephen Scott agrupou todos os versículos bíblicos que falam sobre dinheiro, que falam sobre riqueza. Então, aquelas pessoas que pretendem buscar a verdadeira prosperidade financeira, recomendo que leiam estes livros, porque vão encontrar os princípios bíblicos importantes que ajudam na criação de uma verdadeira riqueza duradoura, perene, desde que trabalhes diligentemente. O 20º e último livro que eu vou recomendar para vocês é a Bíblia. Meus amigos, na minha opinião, todos os livros que eu mencionei até agora são uma parcela da Bíblia Sagrada. Então, leia a Bíblia todos os dias, medite sobre a Bíblia todos os dias
Quem pretende buscar a prosperidade financeira, coloque toda a sua atenção no livro de Provérbios, essencialmente, porque Salomão deixou nos 31 provérbios conceitos muito claros, muito orientadores, que lhe podem ajudar a traçar a senda da liberdade financeira. Se você ficou até aqui, significa que você gostou. Coloque um like. Inscreva-se no canal, só leva 15 segundos. Isso vai ajudar o canal a crescer e fazer com que o algoritmo perceba que o conteúdo é relevante. Estamos juntos e força!